Boa tarde, pessoal, e hoje nós vamos falar o que é uma célula. A célula é a menor unidade funcional do corpo dos seres vivos. A maioria dos seres vivos, é classificado aí nos 5 reinos da natureza, eles possuem muitas células. Então, aquele organismo que possui muitas células recebe o nome de seres pluricelulares ou multicelulares. Mas também tem seres vivos que só têm uma única célula. Por exemplo, alguns fungos, algumas bactérias, algumas algas. Então, esses seres vivos que só possuem uma única célula são chamados de seres unicelulares. Por terem apenas uma célula, eles são muito pequenos. Então, a gente só consegue visualizá-los através do auxílio de um microscópio. Agora, aqueles seres que possuem muitas células, que são chamados seres pluricelulares, nós conseguimos enxergar a olho nu sem o auxílio de um microscópio. A célula no corpo dos seres vivos, que é a menor unidade funcional do corpo do ser vivo, ela vai se aglomerando, ela vai se juntando, ela vai se unindo, células semelhantes, e formam um tecido. O tecido, por exemplo, a gente já consegue ver sem o auxílio de um microscópio, porque é uma reunião de células que apresentam a mesma função. Então, o nosso corpo tem bilhões de células. Essas células se agrupam e formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, se agrupam e formam os órgãos. Cada órgão no nosso corpo executa uma função. Então, por exemplo, a gente tem os pulmões, que permite a troca gasosa. Nós temos o estômago, que faz a digestão das proteínas. Nós temos 2 rins, cada qual exerce a função de tirar as impurezas presentes, nos líquidos corporais, principalmente no sangue, Então, cada órgão no nosso corpo vai ter uma função específica, vai executar essa função através da funcionalidade de cada célula. Essa renovação celular que acontece no nosso corpo é a multiplicação celular. Então, todos os dias, novas células no nosso corpo são produzidas, outras células morrem, Então, essas células, elas são duplicadas, elas aumentam em número através de uma divisão celular que recebe o nome de mitose. Isso acontece no nosso corpo todos os dias. A célula, ela tem algumas estruturas, Ela tem 3 estruturas básicas. A membrana plasmática, que é a porção delimitante dela, que exerce também uma função de proteção, de delimitação. Temos um líquido dentro dessa célula, também chamado de citoplasma ou hialoplasma. Esse líquido, ele lembra uma gelatina incolor. É mergulhado nesse líquido que ficarão, ou que poderão ser encontrados as organelas celulares. Essas organelas, o próprio nome já diz, são estruturas que lembram órgãos pequenos, cada um com uma função, como as mitocôndrias, os lisossomos, o complexo de Golgi, os ribossomos. Cada organela dessa vai executar uma função específica dentro da célula, permitindo o funcionamento adequado da célula. Nesse primeiro momento, nós vamos nos ater à membrana plasmática, que é a porção delimitante e também que exerce uma função de proteção na célula, o líquido gelatinoso, que recebe o nome de citoplasma ou hialoplasma, e o núcleo. O que é o núcleo? O núcleo, gente, é uma membrana que vai armazenar em seu interior o material genético da célula, Então, esse núcleo é uma estrutura que vai organizar esse DNA em uma porção da célula. Lembrando que o DNA da célula é o ácido desoxirribonucleico. O DNA é que vai guardar as informações hereditárias daquela célula, E ele vai ser responsável por todo o funcionamento celular, desde a duplicação, da respiração, do funcionamento daquela célula, específico daquela célula. E esse DNA que vai controlar todo o funcionamento da célula. Então, aqui nós acabamos de falar as partes básicas de uma célula. Nem todas as células do nosso corpo, elas têm os mesmos formatos, os mesmos tamanhos. Então, no nosso corpo tem células de formatos diferentes. Células mais alongadas, células mais arredondadas, algumas células até mesmo estreladas. O formato das células é diferente por causa da sua função. Então, por exemplo, o neurônio é uma célula estrelada. Por quê? É uma célula nervosa. E ele é responsável por receber, interpretar e enviar o estímulo nervoso, comandar esse estímulo nervoso aí no nosso corpo. Então,
o formato do neurônio está relacionado com a sua função. As células musculares, que recebem o nome, por exemplo, né, que recebe o nome, por exemplo, de miócitos, né? Essas células são alongadas, porque a célula muscular, ela tem a função de contrair e relaxar, né? Então, essas células alongadas, que contêm muitas fibras aí, tem esse formato para permitir a sua funcionalidade. Então, no corpo humano, no corpo dos seres vivos celulares, né, o formato dessas células está adaptado à sua função. Lembrando, gente, que tem um grupo, né, que para alguns cientistas eles não recebem nem o nome de seres vivos, que são os vírus. Os vírus é a grande incógnita da ciência. Por quê? Eles não possuem células, então eles são organismos acelulares, que são aqueles seres que não têm células. Então ele tem o quê? Uma capa de proteína e o material genético dele. Então, eles são extremamente pequenos, eles são menores que as bactérias. Mesmo assim, para alguns cientistas, eles não são considerados seres vivos, porque eles não têm células. Para outro grupo de cientistas, eles são considerados seres vivos porque eles são capazes de se reproduzir e eles têm material genético, mesmo que essa reprodução aconteça dentro do corpo de um hospedeiro, que pode ser a gente, que pode ser um animal ou que pode ser uma planta. Então, nós temos aí uma diversidade celular dentro dos reinos da natureza e cada célula tem uma função no corpo daquele indivíduo. A célula é a unidade funcional, a menor unidade funcional do corpo dos seres vivos. Agora, nós também temos que lembrar que essas células do nosso corpo, elas são formadas, né, através de um processo de duplicação celular. E esse processo vai acontecendo ao longo da vida. Por isso que quando a criança ela está lá, né, no jardim de infância, né, no início da vida, 6, 7 anos, essa mitose, que é essa duplicação celular, acontece de forma desenfreada, né? Então, por isso que a criança, o desenvolvimento metabólico e celular dela é muito acelerado. Quando a gente vai chegando na vida adulta, na velhice, essa divisão e duplicação celular, ela vai acontecendo de forma menos acentuada. Por isso que a nossa pele, por exemplo, essa renovação celular não é tão ativa como na vida de uma criança. Se nós estamos falando de células, nós temos que lembrar duas classificações que acontecem devido à presença ou ausência da membrana nuclear, também chamado de núcleo. As células bacterianas, né, as bactérias que estão aí no reino Monera, né, então a gente tem um reino na natureza exclusivo para as bactérias e para as arqueobactérias. Esse grupo é um grupo muito simples, lembrando que as bactérias foram um dos primeiros seres vivos que surgiram nos mares primitivos. Então, devido a essa simplicidade desses seres, as suas células também são muito simples. Então, as bactérias, elas não possuem núcleo. O seu material genético, o seu DNA, é todo espalhado no citoplasma da célula de uma forma desorganizada. Então, as bactérias que pertencem ao reino Monera, elas são destituídas de núcleo, elas não possuem núcleo. Então, devido, né, à ausência de núcleo, elas são considerados seres procariontes. O que significa isso? Ausência de núcleo. Já os outros 5 reinos da natureza, que é o reino animal, o reino vegetal, o reino fungi, o reino protista e, né, o reino Monera, eles são dos procariontes. Os outros 4 reinos, eles são considerados reinos cujas células desses seres vivos são eucariontes, ok? Então, o que significa ser eucarionte? É aquela célula daquele indivíduo que possui núcleo, né? Então, nós temos lá o nosso DNA, o nosso material genético organizado ali no interior da célula através de uma membrana chamada de núcleo. Então, com exceção do reino Monera, os outros 4 reinos da natureza são reinos cujas células desses seres vivos são eucariontes. Então, se aquele indivíduo é classificado como eucarionte, quer dizer que ele tem núcleo, ou seja, ele tem uma membrana que envolve, que organiza, que delimita o seu material genético dentro da célula. Eu espero que vocês tenham compreendido aí a importância da célula no nosso organismo, né? Que essas células, elas trabalham juntas aí no funcionamento correto do nosso corpo, porque elas vão se unindo, formando os nossos órgãos. Espero que vocês tenham compreendido também a diferença de um ser procarionte e o de um ser eucarionte. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!